com vocês? Comigo tá tudo bem, tirando a saudade, que é muito grande, faz bastante tempo que a gente não se vê, não é verdade? Mas eu creio que tá passando e logo logo a gente estará junto. Bom, a federação pediu para eu gravar uma receita para você fazer. Olha só que responsabilidade, hein? Eles pediram, Tia Gi, mostra uma receita que seja fácil, bonita e gostosa para os juvenis fazerem na Páscoa. Que desafio, não é verdade? Então hoje eu vou ensinar para vocês esse bolo chocolatudo maravilhoso para você fazer para sua família e surpreender todo mundo. Vou dar todas as dicas, o passo a passo, então não tem desculpa para você não fazer, tá bom? Então olha só, é simples, 2 processos para massa. Primeiro, liquidificador e depois a gente vai misturar alguns secos à mão mesmo, certo? Antes de começar então a receita, eu quero falar para vocês um pouquinho da forma, tá? Essa forma que eu tô usando, que é esse bolo bonitão que vocês viram aí, ela é uma forma relativamente pequena, tá? Ela é alta, mas ela é pequena, ela tem aqui 15 por 7, certo? Essa receita que eu vou passar para você, você consegue fazer 2 formas dela e depois você vai cortar as camadas para poder montar, tudo bem? Bom, Gi, não tem essa forma 15 por 7, você vai usar uma outra que você tem em casa. Essa aqui eu acho que é uma 22 por 5, mais ou menos, deve ser, certo? Essa receitinha aqui é para um bolo. Se você for usar uma forminha menor, você vai dividir em 2. Como eu sei aqui que a minha massa vai sobrar para essa, já deixei essa aqui do jeito que eu vou usar também. Importante, certo? Ou você usa uma forma que tenha fundo falso. Olha só, isso aqui facilita muito a tua vida, tá bom? Se a mãe não tem, você pode ir lá pegar suas economias e compra, já guarda pro seu enxoval, que você vai usar muito. Ou então essa outra dica aqui que eu vou dar pra vocês, tá? No papelzinho e toalha, mas eu vou explicar mais pra frente na hora que a gente colocar a massa aqui. Então, vamos lá, vamos fazer o bolo, vamos mexer esse doce. Você vai colocar no liquidificador, tá? 3 ovos inteiros. Vai colocar a gema e a clara tudo aqui juntinho. Vai colocar 1 xícara de óleo, tá? Essa receita do bolo de cenoura é mais fácil que eu já vi na minha vida. Só que tem que bater certinho aqui. 2 xícaras da chá, mesma medida de óleo, de açúcar. Só que para não ficar muito doce, eu coloco sempre um dedinho a menos, tá bom? Um dedinho a menos de cada xícara. 2 xícaras, que na verdade dá um pouquinho a menos. Mas não chega a ser o 3/4, tá? Bem pouquinho a menos mesmo. E cenoura ralada. Quantas cenouras? 2, 3, mas aí complica, porque às vezes você encontra lá no dia da feira uma cenoura pequenininha, às vezes você encontra um cenourão. Então, 2 xícaras, aí fica fácil, fica tranquilo para você medir, tá bom? 2 xícaras da chá da cenoura ralada. Pode ser picada? Se for bem pequenininha, pode, tá bom? Mas ela ralada vai trazer mais maciez pro bolo. Já experimentei e já testei, tá bom? Então no liquidificador, o que a gente tem? Os ovos, o óleo, o açúcar e a minha cenoura, tá bom? De vez em quando dá um apagão. Vamos bater? Bater por 2 minutos, não bata menos, 2 minutos. Prontinho, muito bem. Esse tempo que a massa vai bater aqui é crucial para o restante da sua receita. Então, para você não ter... Já comeu aquele bolo de cenoura embatumado? Sabe que é embatumado? É quando ele fica baixinho e pesado. É porque esse processo aqui não foi bem feito, tá bom? Então, põe aqui. Não tem paciência, dá uma olhadinha aí no WhatsApp, né? Também não vai esquecer aqui meia hora. Mas pelo menos de 2 a 3 minutos essa mistura precisa ser bem batida, tá bom? Muito bem. Aqui eu tenho, nessa outra vasilha,
2 xícaras e meia de farinha de trigo peneirada. Então você vai pegar, aí você não vai tirar o dedinho como você tirou do açúcar. Você vai pegar ela bem rente, não é aquela montanha também, tá? Deixa eu ver se eu tenho, não tem aqui, vamos supor. Você vai só pegar e deixar rente, tá bom? Não vai subir. 2 xícaras e meia de farinha de trigo e 1 colher de sopa de fermento em pó. Então o fermento em pó você pode misturar aqui na farinha. Essa parte você não vai bater, por quê? Porque eu quero um bolo leve. Então o que eu vou fazer? Eu vou transferir essa mistura aqui para essa outra aqui. Então vamos lá. Olha que cor linda que fica. Certo? Perceberam que já está com o meu fermento aqui na massa, tá bom? Aí você vai misturar isso aqui, eu devia ter mostrado antes de sujar, né? Mas esse aqui é um fouet, ele é bem firme e é ótimo para você fazer essa mistura. Não tem o fouet, vai na colher mesmo. O que você tem que tomar cuidado? Você tem que deixar bem misturadinho, mas bem misturadinho mesmo, porque senão você vai comer um bolo de cenoura com umas pelotinhas de farinha. Já viram isso também? Além de ter matumado, você pega o bolo e tem umas bolinhas de farinha. Por quê? Porque não foi feita essa mistura aqui. E pra fazer, gente, esse fouet aqui é o melhor, tá? Ele faz a função da batedeira na sua mão, não é verdade? Muito bem. Aqui você não precisa misturar muito, bater muito, tá bom? Ele já foi bem batidinho, misturadinho, vou aqui pra não sujar, né? Então a gente vai colocar na forma. Lembra que eu disse pra vocês que eu não unto a forma? Primeiro, quando você quer que seu bolo cresça e permaneça grande, porque o que acontece? Muitas vezes ele cresce e depois afunda. Se você passa alguma gordura aqui nas laterais, vai ser muito mais fácil o seu bolo crescer e depois ele afundar. O que acontece? Ele vai desgrudando ali no forno mesmo das laterais e daí o meio ainda não cozinhou o suficiente. O que vai fazer? Não dá estrutura, ele afunda, fica aquele furo no meio, né? Aquele bolo enrugado. Então eu não unto nenhuma forma, a não ser aquela que tem furo no meio, tá bom? A que tem furo no meio eu unto. Agora redonda, quadrada, retangular, não. O que você vai fazer? Você vai pegar um papel toalha, olha só, vai colocar aqui no fundinho, certo? Passa ali o dedo nas bordinhas, ó, ele vai marcar, não sei se no vídeo parece aqui, ó, vocês estão vendo, né? Marcar. Ele vai marcar ali o fundo, aí você vem cortando aqui e vai, pronto, você tem então o seu círculo montadinho. Então tá da forma, certo? Não tem a forma. Bom, vamos lá. Agora eu vou colocar a minha massa bonitona. Olha que linda essa massa. Linda mesmo. Quanto? Coloco mais ou menos metade da forma, tá? Como aqui eu já sabia que iria sobrar, eu já deixei essa aqui de reserva para colocar o restante da minha massa, tá? Aí um outro utensílio que vai te ajudar bastante é esse pão duro, né? Que hoje nunca se pode, né? Desperdiçar nada. Mas nos dias de hoje isso tem ficado cada vez mais claro, certo? E aí como é que a gente faz? Passo aqui uma colherzinha pra espalhar. Passei a colherzinha pra dar umas batidinhas, tá? Pra tirar o ar. E aí a gente leva pro forno. Quanto tempo? Mais ou menos de 35 a 45 minutos. Depende muito do forno que você vai usar, tá bom? Vou levar pro forno e já volto. Tirei o bolinho lá do forno e eu cortei o meu bolo em 4 fatias, tá bom? Vamos supor que você queira fazer apenas o processo do bolo com a cobertura. Então você vai desenformar o seu bolo e vai cobrir com o que eu vou ensinar agora. Mas eu tô passando para vocês um upgrade, né? Para vocês deixarem toda a família impressionada. Então por isso que eu vou mostrar uma montagem que fica bem bonita, tá bom? Cortei então em fatias. Ah, o meu deu 3 fatias, tudo bem. Qual que é a largura dessas fatias? Um dedo mais ou menos, tá bom? Não tem problema. Isso aqui chama acetato, certo? Você vai encontrar em casa de confeitaria, em distribuidoras que vende coisa assim para confeitaria. É muito fácil de achar e bem barato também, tá? Vem bastante.
Normalmente você vai achar ele alto assim, ou então às vezes tem mais alto, por quê? Vamos supor que você tem uma forma pequena, tá? Olha só, você consegue aumentar a altura dessa forma. E ele segura. Então o que você vai fazer? Você vai pegar o seu rolinho de acetato e vai passar aqui em volta, ó, pelo lado de fora da sua forma. Mediu onde acaba aqui, você vai cortar, então você vai cortar, e você vai prender as extremidades com um pedacinho de durex, tá bom? E vai colocar ele aqui do lado de dentro da forma. Ele é um pouquinho chatinho pra parar, por quê? Porque ele tem essa memória aqui, ó, de que ele vem enrolado, tá vendo? Então ele fica um pouquinho chato. Quando você colocar, que eu já coloquei, ó, a primeira fatia do bolo, daí ele vai tomar a forma mais bonitinha aqui, não vai te dar tanto trabalho, certo? Muito bem, então já coloquei o acetato e já coloquei ali uma fatia do meu bolo. Vamos falar um pouquinho do recheio, certo? Eu vou rechear esse bolo com um brigadeiro, que é um brigadeiro básico, certo? O que eu falo que é um brigadeiro básico? É o 4 por 1 e 5. O que é o 4 por 1 e 5? Para você não esquecer, que é 4 ingredientes, você vai usar uma medida. Por exemplo, um leite condensado, um creme de leite, uma colher rasa de margarina e uma colher de chocolate em pó. Esse chocolate em pó, essa uma colher, precisa ser de um chocolate mesmo, tá bom? Aí as outras 4 ou 5 colheres você vai acrescentar ou de Toddy, ou de Nescau, ou então outro achocolatado que você tenha. Mas é importante que essa uma colher seja de chocolate mesmo. Dia que só de chocolate, 3 a 4 colheres de chocolate, dependendo da tonalidade ali que você quer, tá bom? Muito bem, você vai, acho que a maioria já fez brigadeiro, mas pra quem não fez brigadeiro é o seguinte, você mistura esses ingredientes, o leite condensado, o creme de leite, a margarina, o chocolate, o chocolatado, mistura na panela fora do fogo. E assim como algumas coisas na vida, o brigadeiro precisa de tempo. Então não adianta você colocar tudo isso, misturar, ligar o fogo alto e mandar ver. Não vai dar certo. O leite condensado precisa de tempo pra cozinhar, ele não deve fritar. Se você acelerar esse processo, vai fritar esse doce, vai ficar aquelas casquinhas e não vai ficar legal, tá bom? Então fogo ali baixinho, né? Coloca uma musiquinha gostosa, você gosta de ouvir. Espátula de silicone te ajuda bastante para não pegar no fundo. E você vai fazendo esse brigadeiro. Que ponto que é o brigadeiro? É o ponto mole. Não sei se você vai conseguir ver aqui, ó. Que ele fica... Ó, ele fica no ponto de brigadeiro mole. Certo? Porém, ele não está mole o suficiente para eu rechear esse meu bolo. Muito bem. Então, coloquei ele aqui. E aqui eu tenho creme de leite, gente. De caixinha mesmo. Aos poucos, ó, vou colocar aqui 3 colheres e aí a gente vai mexer, 3 não, 4. A gente vai mexer pra ver o que vai dar aqui, tá? Se ele estiver frio, pode ficar tranquila, que ele não vai desandar. Você só não pode fazer esse processo aqui com ele quente, tá? Por quê? Porque a gente tá em busca da textura. Se eu fizer isso aqui com brigadeiro quente, quando esfriar a textura vai ser outra. Então aqui eu tenho que estar com ele frio pra encontrar a textura correta na hora que eu cortar o bolo, tá bom? Bom, olha só, eu acho que vai mais um pouquinho, porque eu quero, como eu disse pra vocês, cremosão, sabe? Cremosão. Olha só, acrescentei mais umas 2 colheres aqui e vou misturar. Olha só misturando, que ele vai incorporar, tá? Vamos ver aqui que ponto que nós chegamos. A que ponto chegamos, hein? Olha só. O que você acha? Na hora do corte do bolo, você acha que é gostoso? Ó, eu acho que tá legal, certo? Então esse ponto aqui, pra ele poder abraçar a massa. Então vamos lá, vamos montar. Vou pegar aqui, só um pouquinho, some não. Uma caldinha que eu fiz, tá? Olha só, uma caldinha de açúcar e água. 1,5 xícaras de açúcar para 2 colheres, sopa bem rasa de água, certo? Não fica muito doce e ele vai trazer um pouquinho de umidade. Então você vai jogar uma caldinha, só misturar a água com açúcar? Não, leva um pouquinho para ferver, tá? Pra você não ter risco de, às vezes, azedar, né? Você pode fazer isso aqui com leite, tá? Mas ele fica mais sensível, tá muito calor, né? Você pode fazer com refrigerante, mas aí altera um pouquinho. Então, vou umedecer mais um pouquinho. Ó, umedeci um pouquinho, certo? Aí eu vou vir, então, com o meu cremosão. Ó, vou mostrar aqui. Como tem várias camadas, não se empolgue, tá? E jogue toda a cobertura lá. Tenta, tá? Tenta, sei que não é fácil. A cobertura não, né? Recheio. Tenta não sujar esse acetato, tá bom? Suja mesmo, igual eu tô fazendo ali. Mas o acetato não. E aí você vai vir com a colher e vai espalhar aqui dentro, gente, ó. A mãe vai até subir a mesada de vocês, quando vocês fizerem, tá? Vamos lá. Próximo, esse aqui é a parte de cima. Vamos colocar, então, mais uma fatia do bolo. Certo? Pode colocar e pode apertar, tá bom? Aperta mesmo. Mais uma fatia desse bolo.
Vamos umedecer mais um pouquinho. Tá? Não muito, né? Tudo é que excesso não dá certo. E a gente vem com mais um pouco do recheio. Lembrando que você não precisa colocar horrores, né? Porque são várias camadas. E vai dar uma altura boa. E vai trazendo para as laterais. O acabamento teu aqui precisa ser nas laterais, tá bom? Que é onde vai ficar bonito, para poder ver o bolo. Certo? Muito bem. Vem com outra camada. Vou colocando aqui dentro. Coloco, ó. E aperto. Tá vendo que se fosse só a minha forma, aqui já tinha dado o limite para eu trabalhar? Ó, tá vendo? E o acetato vai me dar então essa opção de subir meu bolo, tá? Esse bolo, ele vai ser servido assim na mesa de Páscoa e tal, com o acetato. A gente vai tirar na hora. Agora, se for um bolo que você vai tirar o acetato para servir, talvez você precisa rever a questão do recheio e deixar um pouco mais firme, tá? Que eu acho bonito também, depois vocês vão ver a apresentação. Rega mais um pouquinho, tá? Mais um pouquinho. E aí, então, sem miséria, você coloca o restante. Olha aqui, querendo me sabotar esse pingo ali, esse fio, né? O restante, então, desse recheio, tá? 3 pinguinhos ali de chocolate. Muito bem. Que eu tenho. E agora eu vou colocar a minha última parte. Então essa última parte aqui é a parte de cima do bolo mesmo, tá vendo? E ela eu vou guardar pra poder fechar o bolo agora, ó. Pressiona bem, tá bom? Pode apertar. Coloquei então aqui a última parte do bolo, tá? Olha só. Coloquei um pouquinho também daquela caldinha aqui, só que eu não deixei ela escorrer. Porque se ela escorrer, aqui vai aparecer uma água, tá? Então coloquei no meio e fui bem delicada para ela não escorrer para as laterais. Aqui eu tenho 150 gramas de chocolate meio amargo derretido, tá? Leva o micro-ondas, no comecinho você põe em 30 segundos, mexe, se precisar você vai colocando de 5 em 5, tá bom? Bom, aí eu vou acrescentar aqui creme de leite. Como eu disse pra vocês, a intenção do meu coração é que esse bolo fique um bolo bem assim, chocolatudo, sabe? Que quando você morder, uma coisa se misture a outra. Então o ganache que eu vou colocar aqui em cima, que é essa mistura, né, do chocolate com a gordura, no caso que é o creme de leite, essa mistura que eu vou colocar aqui em cima, ela precisa estar numa consistência não tão firme, tá? Então a gente tem que pensar nisso, ó. Se eu colocar assim, ele vai para refrigeração, ele vai endurecer. Vou colocar mais um pouquinho, porque eu quero que ele fique firminho, mas ao mesmo tempo bem gostoso, tá? E aí, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos colocar a ganache aqui em cima. Só isso. Certo? Então, olha só. Prontinho. Daqui, desse processo, vai pra geladeira, ou de um dia pro outro, tá? Ou no mínimo 4 horas. Tá com muita pressa? Leva pro freezer por mais ou menos 1h30 para continuar daí o processo, tá bom? De 1 hora, 1h30, que tem freezer às vezes que é muito potente. Muito bem, último passo finalmente do seu bolo delícia de Páscoa, não é verdade? Já foi lá pra geladeira, ou dormiu de um dia pro outro para ele firmar bem, ou então levou pro freezer. Está aqui essa coisa mais linda do mundo, não é verdade? Deixa eu só ensinar vocês aqui, vou pegar um copo, como é que a gente vai desenformar esse bolo, tá bom? Bom, espaço, torçam por mim. Pega um copo, coloca ele aqui, ó, embaixo, tá? E aí vai soltar essa partezinha. Olha que lindo nosso bolo em camadas. Você viu, Gabi? Você viu? Muito bem. Não, isso não é teu, não. Aqui eu tenho um pratinho. Puxa um pouquinho pra cá, filha. Não. Tira esses dois. Isso. E puxa esse... né? Tira esse pra cá. Coloco ele aqui centralizadinho, tá bom? E aí você vai tirar essa partezinha de baixo. Deixa eu puxar aqui, que vai ficar mais fácil. Vamos tirar aqui de baixo, certo? Puxando.
Não puxa o bolo, tá? Puxa sempre a base. Puxa lá pra fora, não pra cima também, pra fora. Ó, lindo, maravilhoso. Centraliza o bichinho. Muito bem. E agora a gente só decora. Nós vamos colocar aqui um pouco de chocolate picadinho, tá? Vamos colocar aqui. Opa, volta pra dentro. Chocolate picadinho, certo? É pra pôr ou pra comer? Pra comer. Pra pôr ou pra comer? Pra comer. Isso aí. E a gente espalha aqui, tá? Esse bolo aí é meu, E aqui, gente, ó, pra finalizar, tudo isso aqui dá uma textura depois, além de ficar bonito, tá bom? Pra finalizar, a gente vai usar, vou tampar aqui, esse aqui é o granulado, tá bom? Você pega um pouco do granulado e aqui a gente tem aqueles pozinhos pra decoração. Então você pega um pouquinho do dourado, tá? Bem pouquinho mesmo. Mas o dourado dá cara de riqueza, né, Gabi? Eu acho que o dourado aqui fica mais bonito, não é verdade? Aí você vai pegar e pôr um pouquinho desse pó. Deixa eu limpar esse garfinho. Um pouquinho do pó no granulado e daí dá uma misturadinha que ele já vai ficar assim, ó, a cara da riqueza, tá bom? E daí a gente vai pegar... Você ia pôr? Ixi. Nossa, eu falo que aí depois você continua falando. Então vai. Ô, gente, não é fácil não, né? Vai lá. Capricha, hein? Capricha. De novo? De novo. Pegar o bolo pra comer de madrugada. Vamos dar uma dica de decoração, que eu tô empolgada. Vamos? Ok. Gente, tá lindíssimo assim, né? Fala sério. Ó, aqui a gente tem aquele fio de sisal, tá bom? Então eu vou cortar um pedaço aqui. E vou colocar aqui. E aqui então vamos fazer a decoração, gente. Eu tô empolgada, quero decorar isso aqui, vamos decorar, tá? Ó, é bom que a gente já dá uma... Ixi, cortei pequeno. De novo. Já fudei. Você vê o que eu corto pequeno as coisas? Eu cortei pequeno agora. Melhor sobrar que faltar, né? Relaxa. E é bom, gente, porque daí vai dar uma... Se você tá inseguro com relação ao acetato, ele não vai soltar não, tá? Tem que abrir o durex. Eu passei durex bastante nele. Assim que eu gosto, tá com fartura, né? Ai, gente, olha só. Vamos pegar aqui. Dá um nozinho. E a minha sugestão daí, isso aqui você encontra também em lugares que tem decoração pra Páscoa, uma cenourinha, olha, de isopor. Amo essas coisas, gente. Aí você pega uma colinha quente e põe aqui, olha. Mãe. Que, amor? Vamos tentar? Gabi não disse que a cola quente acabou. A gente tá com essa cola de artesanato aqui. Essa aqui que vai colar... Não é de artesanato, é super cola. Nossa, cola então a cenoura e a minha vida aqui, então. Certo? Olha só, Gabi. Ah, que bonitinho, é meu. É meu? Gostou? É meu? Gostaram, gente? Aí, pronto. Não gostei, eu amei. Pessoal, então essa é a minha dica de Páscoa pra vocês. Espero que vocês aí se desafiem, né? Eu tenho certeza que vai ficar muito bom. Manda foto depois pra gente ver, tá? Feliz Páscoa. Deus abençoe muito a vida de vocês. Tira a mãozinha, amada. Feliz Páscoa. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, né? Que o amor, a esperança, a fé renasça no seu coração e da sua família. Um beijo grande. Saudade. Dá beijo. Ela quer comer o bolo. Para lá, filha. Não quero comer.